Está começando o Imovelcast, o seu podcast imobiliário, que hoje está diferente. Abrimos o nosso espaço para receber os palestrantes do módulo Platinum da Apolar Academy. Afinal, ano de formatura é assim, muito especial. Mas agora me conta, depois de 3 módulos com a disciplina de documentação, como está o seu conhecimento? No programa de hoje abordaremos um tema essencial: o tabelionato. Vamos explorar o papel do tabelião na transação de imóveis, desmistificando os processos legais e administrativos que garantem a segurança nas negociações. Os tabelionatos são fundamentais na formalização de contratos, escrituras, registros, assegurando que todas as partes envolvidas cumpram a legislação vigente. Compreender como funciona esse serviço é crucial para corretores, compradores e vendedores, pois evita complicações futuras e promove a transparência nas transações. Ao longo do programa, vamos discutir temas como documentos necessários para escritura e processos de registro de imóveis e as implicações fiscais. E para desbravar esse tema comigo, eu recebo ele, que é tabelião no 9º Tabelionato de Curitiba e um dos fundadores do Instagram Imobiliário 360, Thomas Spazio. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thomas? Obrigado. Bom dia para você, Maíra. E vamos começar. Estou ansioso para termos essa conversa sobre documentação. Thomas, antes da gente entrar nesse assunto mais técnico, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para você. Você me dá essa liberdade? Claro, com certeza. Você, para se tornar um tabelião, antes era advogado, prestou um concurso, fundou um Instagram. Como que você viu uma oportunidade e um interesse mesmo da sua parte dentro do setor imobiliário? Porque eu penso, dentro da advocacia, existem tantas outras frentes ali, né? O que te interessou no mercado imobiliário e depois você vir a fazer um Instagram e se tornar um influenciador dentro do setor? Ah, legal. É bacana essa pergunta. Na verdade, o que me interessou sempre de me aprofundar e estudar o direito imobiliário foi porque é uma área que, primeiro, é muito aplicada no dia a dia. Todo mundo tem praticamente uma experiência com o direito imobiliário, seja com locação, seja com aquisição ou venda de imóvel. E é uma área dentro do direito que ela envolve várias outras subdisciplinas do direito. Então, envolve direito civil, envolve direito tributário, envolve um pouco de direito administrativo também. Então, isso que me encantou no direito imobiliário. Mas eu vou ser sincero para você, eu não escolhi prestar concurso para cartório em razão do direito imobiliário. Eu gostava do direito imobiliário, foi uma escolha pessoal minha em razão da forma que a atividade é organizada e daí quando eu entrei na atividade que eu tive contato no dia a dia mais com o direito imobiliário, aí uniu o útil ao agradável, aí eu me encontrei e pude me especializar mais nesse assunto. E daí, com relação ao Instagram, eu sempre gostei de estudar, e como eu gostava de direito imobiliário, e também tinha um amigo meu que era advogado especialista nessa área, e a gente começou a conversar e pensou, a gente gosta de estudar essa matéria, por que não aproveitar e criar alguma forma de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas? Já que a gente estuda em casa, a gente aprofunda isso em casa, por que não compartilhar isso com outras pessoas? Daí essa foi assim que surgiu a ideia do Imobiliário 360. E vocês, nessa experiência, tanto sua como tabelião e do seu sócio, que é especialista em direito imobiliário, vocês viram ali que os corretores têm certa dificuldade em algum ponto? Vocês começaram a entender uma necessidade de ter um perfil direcionado a essa parte de documentação? Porque até conhecer vocês, eu não tinha visto nenhum perfil do nicho, né, desse segmento. Vocês foram fazendo essa filtragem dentro do mercado? Como é que foi? Na verdade, aconteceram 2 coisas. O primeiro, na profissão de corretor, como qualquer outra profissão, né, Maíra? Existem profissionais que são mais qualificados e existem profissionais que são menos qualificados, né? Então, assim, no geral, a gente verificou que a gente sabe que o direito imobiliário é muito importante para o corretor. Claro que a gente não quer que o corretor vire um advogado, mas conceitos básicos de direito imobiliário é importantíssimo para ele desenvolver e para ele ter destaque na profissão
dele. Então, a gente verificando isso e sabendo que não tinha nenhum perfil específico no Instagram voltado a explicar de forma mais simplificada para o corretor esses conceitos de direito imobiliário, a gente viu aí uma oportunidade para gente atuar, sabe? Então a ideia foi isso, foi unir um pouco dessa dificuldade que as pessoas que não são formadas em direito têm com o direito, com essa necessidade que o corretor tem de ter um conhecimento básico sobre direito imobiliário. Não, gente, eu aproveito aqui a deixa para vocês seguirem o Instagram deles, que tá aqui embaixo, porque é um conteúdo muito bacana, de uma forma simplificada e numa rede social que todo mundo consome hoje em dia, né? Então, é de fácil acesso para todos vocês, então já convido vocês para seguirem o perfil do Imobiliário 360. Obrigado. E, Thomas, você acabou de falar que um bom corretor, né, ele não pode ser somente um intermediador ali do negócio. Ele precisa acompanhar, de fato, o cliente de ponta a ponta, desde o começo ali, a hora que ele está fazendo a busca pelo imóvel, até a hora do fechamento do contrato, passa por financiamento e tantas outras coisas. Então, acho muito importante esse programa de hoje para a gente poder ir pontuando exatamente quais são as documentações necessárias, né? Porque cada caso é um caso, sempre tem aquelas documentações mais genéricas, né? Generalizadas, que de praxe para toda venda de imóvel, mas tem alguns casos específicos que eu acho legal a gente trazer aqui para a mesa. Mas antes, vamos começar do começo mesmo. Quais são os documentos necessários para fazer uma escritura de imóvel? Uhum. Tá, então essa pergunta é bem genérica. Eu gostaria de explicar um pouquinho, fazer uma introdução aqui para a gente chegar nessa parte da documentação para a escritura, tá? Como você bem disse, a função do corretor é essa, né? De obter ou angariar um negócio para o cliente dele. Só que ele tem que agir com cautela, com prudência, porque ele tem que alcançar a segurança jurídica dessa operação. Essa é a função dele, né? Aproximar as partes para que eles cheguem ao acordo e firmem o negócio. E assim ele vai ter a remuneração dele, né? Então, quando a gente fala que ele tem que agir com prudência e com cautela, ele tem que também se assegurar de que aquela transação vai ser viável, é possível acontecer, analisando a situação jurídica do imóvel e a situação jurídica do vendedor do imóvel, para ver se realmente aquilo pode ser transferido, né? Então, o corretor normalmente, em uma fase pré-escritura, ou quando, daí isso depende muito de como cada corretor costuma trabalhar, mas ou antes de aceitar a proposta de venda, ou depois de assinar a proposta de venda, antes de assinar a escritura, ou eventual compromisso de compra e venda, o corretor precisa fazer a gente chama de due diligence, né? Fazer uma investigação ali patrimonial do vendedor e uma investigação jurídica do imóvel, para verificar se aquele negócio tem viabilidade mesmo de ser concretizado, tá? Então, aí, nessa etapa, o corretor ele faz uma pesquisa um pouco mais abrangente, tá? E aí, depois que ele verifica que o imóvel não tem nenhuma pendência, que o vendedor também não tem nenhuma pendência que possa comprometer a negociação, aí a gente vai para a segunda etapa, que é a escrituração, né? Ou o contrato bancário de financiamento, ou o contrato junto com uma administradora de consórcio, aí depende da situação, tá? Mas por que eu quis fazer essa introdução? Porque, assim, é diferente a visão do corretor quando ele está fazendo essa investigação e a visão de quais são os documentos obrigatórios ou facultativos para apresentação no tabelionato de notas, tá? O que acontece? Hoje em dia, no tabelionato de notas, os documentos obrigatórios para você apresentar para fazer uma escritura, eles são poucos, tá? Então, existe a possibilidade de você apresentar vários documentos, mas os obrigatórios mesmo são poucos. Mas o que é o essencial que eu gostaria de pontuar aqui? Que para o corretor, nessa fase pré-escritura, é importante, para ele garantir a segurança do negócio, que ele levante o maior número de documentação possível com relação à situação do imóvel e à situação do vendedor, tá? Então, eu vou separar essa explicação aqui no que eu entendo que seria os documentos recomendáveis para o corretor tirar antecipadamente, tá? E daí depois eu passo para os documentos que são obrigatórios ou facultativos na escritura pública. Posso te interromper só um minuto? Porque esses dias eu volta e meia vou para as franquias fazer visita, e daí esses dias tinha um corretor que ele estava comentando que ele perdeu o negócio porque o cliente estava com uma certidão positiva
O que é isso? Porque faz parte desse processo de investigar o cliente, né? Que você estava comentando e que é bem importante o corretor fazer. Sim, sim. A certidão positiva é um termo genérico, né? Que pode ser uma certidão positiva de processo judicial contra o vendedor, ou pode ser uma certidão positiva de débito fiscal contra o... Tipo, não pagou IPVA. O vendedor, exatamente. Então, assim, tem o IPTU está atrasado, ou não pagou IPVA, ou tem alguma pendência com a Receita Federal, imposto de renda. Sai uma certidão positiva. Ou senão de processo judicial. A pessoa tem ela é devedora de um título executivo, está sendo cobrado pelo banco em uma vara civil, na justiça estadual, um valor de R$500 mil. Vai ser uma certidão positiva de processos judiciais. E daí para ele conseguir fechar o negócio, ele precisa negativar essas certidões. Isso não é obrigatório, mas é recomendável, porque senão ele o comprador tendo ciência de que existe, né, essa pendência, depois esse imóvel ele pode ser afetado por essa dívida anterior, sabe? Então, é recomendável, mas não é obrigatório. Era esse ponto que eu queria chegar. O que acontece? Para a gente começar do início aqui, quando você vai analisar a situação jurídica do imóvel, o primeiro documento mais importante é tirar a matrícula do imóvel. Porque na matrícula você vai verificar quem que é o proprietário atual do imóvel e se existe alguma pendência que impede que esse imóvel seja vendido, algum ônus ou algum gravame. E quando o imóvel não tem matrícula, que acontece? Principalmente no interior. Não, acontece, tá? Se o imóvel não tem matrícula, aí nós temos, teoricamente, só uma questão de posse. Tá? Você não, óbvio que você não tem como investigar a situação jurídica daquele imóvel, porque juridicamente ele não existe, é só posse. Você vai investigar a situação patrimonial do vendedor e você vai adquirir só a posse, você não vai adquirir a propriedade do imóvel. Aí depois você vai ter que regularizar isso mediante um processo e dá um problemão, né? Processo de usucapião. Isso leva um pouco mais de tempo e aumenta mais o custo da operação, né? Mas com relação à documentação, então, eu estava falando que a matrícula é o principal para você analisar realmente quem que é o proprietário e se aquele imóvel tem alguma pendência, tá? Tirar a certidão do IPTU do imóvel. Também é muito importante para o corretor, para você verificar se tem algum débito de IPTU. Por quê? Porque se o comprador comprar um imóvel com débitos de IPTU, ele pode vir a responder por esses débitos de IPTU. Então é importante também verificar essa situação para, no cenário normal, o comprador exige que o vendedor quite esses débitos para daí seguir com a negociação, né? Em se tratando de imóveis urbanos, também é muito importante verificar se tem algum débito de condomínio, se for algum tipo de condomínio edilício, né? Por quê? Porque os débitos de condomínio, eles acompanham o imóvel. Então, mesmo que o débito tenha sido... Se o vendedor deixou de pagar condomínio, quando o comprador compra o imóvel, ele passa a ter que pagar? Ele passa a ser responsável por esses débitos. Então essas três certidões com relação ao imóvel são as mais importantes e que os corretores têm que tomar o cuidado de tirar. A certidão da matrícula, a certidão do IPTU e a certidão do condomínio, do imóvel, né? E essa parte tanto do IPTU quanto do condomínio, sobre esses débitos, é até legal o corretor saber, porque às vezes o proprietário atual do imóvel, ele não está em condições de quitar aquela dívida, mas você pode fazer parte da negociação, né? Abate ali do valor total do imóvel. Então, é muito importante que vocês prestem atenção em relação a esses débitos para vocês conseguirem até mesmo negociar o imóvel de forma justa e o cliente comprador não se sentir lesado depois. Sim, exatamente. O importante, né, Maíra, é ter informação sobre esses débitos, porque daí na negociação você pode resolver, igual você falou, se desconta da parcela do preço esses valores, o comprador paga esses valores e depois realiza a transação, né? Mas o importante é ter essas informações para você passar com transparência para o comprador qual que é a situação, né, do imóvel, né? Então, com relação ao imóvel, seriam esses três os documentos principais. E com relação daí à pessoa do vendedor, a gente começa com as certidões que a gente chama de certidões de feitos ajuizados. O que são? São certidões de processo judicial em que o vendedor seja parte.
Tá? Daí nós temos a Justiça Estadual, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Então recomenda-se que pegue as certidões sempre do domicílio, do local de domicílio do vendedor e do local de localização, onde está localizado o imóvel. Tá? Por quê? Porque normalmente uma ação judicial de cobrança, alguma coisa relacionado à indenização, sempre é feita no local do domicílio do réu, da pessoa que responde por isso no processo. Então por isso que é importante tirar do domicílio do vendedor, e localização do imóvel, porque as ações judiciais que têm como objeto alguma discussão sobre o imóvel, posse, propriedade, essas coisas têm que ser propostas no foro da localização do imóvel. Então, por isso que é importante tirar sempre no domicílio do vendedor e na localização do imóvel. Então, as certidões de feitos ajuizados ou de processos, né, são a da Justiça Estadual, a da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Essas são importantes tirar para verificar. Claro, né, Maíra, que isso vai muito também, igual a gente falou antes, de ter informação, porque às vezes sai uma certidão positiva que é um processo cível de prestação de contas, que não tem nenhum caráter patrimonial, sabe? Então, o corretor vai analisar, vai passar para os advogados vão ver que essa ação não tem como causar algum prejuízo para a negociação, e a negociação vai seguir normal. Então, mas é importante ter essa informação para verificar se existe algum processo, alguma coisa que possa prejudicar essa transação. E deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente falou da matrícula ali no começo. Quando o imóvel, por exemplo, acontece muito isso na região do litoral, terrenos ali que a pessoa na matrícula diz uma metragem e os vizinhos vão invadindo essa metragem, e daí, lógico, para conseguir tirar é um processo muito desgastante, o proprietário resolve vender o imóvel com a metragem que tá, só que ela é diferente da matrícula. Como que faz essa regularização da matrícula com a metragem atual do imóvel? Então é assim, para você fazer essa regularização, você tem que fazer um processo de retificação administrativa da matrícula. Você faz perante o cartório de registro de imóveis, tá? E o que você tem que fazer? Você tem que contratar um engenheiro agrimensor para fazer a medição da área, para a gente pegar a medida real da área. Ele vai fazer a planta e o memorial ali da área real, e você vai pegar a anuência dos teus vizinhos, dos confrontantes, de que realmente aquela é a área que de fato está sendo ocupada, né? Aquela área real do imóvel. E daí, com isso, com a anuência de todos os vizinhos e com a planta e o memorial, você apresenta no registro de imóveis, e o registro de imóveis vai fazer a nova descrição da área do imóvel. Por que tem que ter a anuência dos vizinhos, dos confrontantes? Porque, dependendo se a tua área aumentar ou diminuir, vai influenciar no imóvel deles, a área do imóvel deles. Por isso que é importante ter essa anuência. Agora, se no teu exemplo, se for uma invasão mesmo, aí o que acontece? Isso daí vai ter que ir para o judiciário, né? Ou essas pessoas que invadiram vão tentar fazer mais um campeão, ou senão a pessoa que teve o imóvel invadido vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse, para tentar regularizar isso ou fazer um acordo para depois fazer uma transferência. Mas partindo do pressuposto que não tem invasão, é só a área que consta na matrícula não corresponde à área que de fato tem o imóvel, aí faz um processo de retificação, que daí é tudo no registro de imóveis, tudo no extrajudicial, você não precisa envolver o Poder Judiciário. Entendi. E eu acho legal que o corretor ele consiga instruir o cliente dele nessa parte da documentação no modo geral. Inclusive, no processo, tem muita gente que não sabe que existem muitos custos na hora de comprar um imóvel, que não é somente do imóvel. Nessa parte do registro, ela é bastante cara, né? E o cliente, às vezes, chega pra gente, ele tem 500 mil, e é aquilo que ele pode investir no imóvel. Tecnicamente, ele não tem 500 mil para comprar o imóvel, ele tem que estar contando com essa parte da documentação também. Qual que é o custo médio? Assim, você consegue dizer eu sei que varia de imóvel para imóvel por causa do valor, mas eu vou trazer um exemplo aqui, que é uma base de valor que sai bastante na Polar, entre 500 e 700 mil. Qual é a base, mais ou menos, de valor dessa documentação e de todo esse processo de registro? Tá, então assim, primeiro é importante mencionar que esses custos variam de acordo
em razão do município onde o imóvel está localizado, tá? Porque o principal custo de uma transação imobiliária, claro, fora o valor do imóvel, é o ITBI, é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. E esse imposto é um imposto municipal. Então, cada município tem um regramento, uma alíquota e um valor de ITBI. Tá? Então, ele se varia de acordo com o município e também varia de acordo com o estado em razão dos custos dos serviços dos cartórios, que daí são custos que são estabelecidos de estado para estado. Tá? Mas assim, eu vou levar como pressuposto aqui Curitiba, né, e o estado do Paraná. Normalmente, o custo total de uma transação, o custo com documentação, cartório, tudo gira em torno de 4% do valor do negócio. Tá? Claro, isso é uma aproximação que eu estou fazendo, mas o que eu levo em consideração? Que o ITBI aqui em Curitiba é 2,7%, tá? Que tem o FUNREJUS, que é mais 0,2% do valor da operação, e o restante os custos com documentação, tirar as certidões necessárias, né? Custo com realização de escritura e custo com realização do registro. Aproximadamente 4%. Então é sempre bom o corretor se informar desses valores durante o processo, né? Porque o cliente chega com o valor em mente e às vezes ele é pego de surpresa e às vezes a venda acaba caindo lá na boca do gol, né? Porque ele não contava com esses 4% ou até mais. Então, é bem importante que o corretor ele se informe e confira até mesmo com o cliente se ele tem condição ali, além do imóvel, estar arcando com todo esse processo. Isso é importantíssimo. Né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nem tá no roteiro isso, mas é que eu tava conversando com o Tabelião, que é seu colega, e ele tava me contando que agora vocês têm uma função mais digital do processo, né? Você pode contar pra gente? Porque muitos corretores, eles frequentam cartórios, muitos ainda não foram em cartório, porque dentro das imobiliárias existem um outro comportamento ali, às vezes o corretor vai até um certo processo e depois entra um outro profissional, mas esse processo digital, eu acho que ele vai interessar bastante os nossos franqueados. Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim, claro. Desde a pandemia, em 2020, né, a pandemia começou em março, e o Colégio Notarial do Brasil, que é a associação que congrega todos os tabelionatos do Brasil, lançou em maio de 2020 a plataforma e-notariado. É uma plataforma para realização de atos eletrônicos. Tá? Então, claro que isso foi sendo alimentado durante o período, e hoje, atualmente, todos os atos que você pode fazer no tabelionato de notas, você pode fazer de forma eletrônica. Tá? Então, você não precisa ir ao cartório para fazer um ato no cartório. Nós estamos falando aqui de transações imobiliárias, então vamos falar de escritura pública. Tá? Hoje em dia, a escritura pública, o processo inteiro da escritura pública pode ser feito de forma remota, de forma eletrônica. Tá? Então, isso, para quem gosta de tecnologia e não quer se deslocar ao local, é uma coisa muito boa, sabe? Então, o processo é praticamente o mesmo, tá? O que acontece de diferente é que a pessoa tem que ter um certificado digital para fazer a assinatura eletrônica do documento, e a gente vai fazer uma videoconferência com as partes envolvidas para captar a manifestação de vontade delas, para a gente verificar que são somente elas que estão concordando com o teor daquele negócio. Tá? Por que as duas etapas? Porque é uma videoconferência e a assinatura com certificado digital. Porque a assinatura com certificado digital, às vezes, não é tão segura assim, porque muitas vezes o certificado digital está em um token, está em um cartão que pode ser emprestado para outra pessoa. Então, a ideia é que a gente garantir que realmente aquela pessoa que é proprietária do imóvel está querendo vender aquele imóvel. Então, por isso que a gente faz a videoconferência, que daí a pessoa vai aparecer na videoconferência, né? A gente vai conversar e até para verificar a capacidade, né? Que a pessoa tem condições de realizar aquele negócio. E isso pode ser feito, por exemplo, a venda está acontecendo aqui em Curitiba e a pessoa está no interior do estado. Ela não necessariamente precisa estar aqui? Isso, exatamente. Então, assim, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ela pode assinar a escritura de forma eletrônica. Inclusive, é muito comum hoje a gente fazer escrituras públicas eletrônicas, a pessoa está, às vezes, de férias no exterior, ou está morando no exterior, e ela faz a videoconferência sendo normal. Só que tem uma coisa que é importante os corretores saberem, que via de regra, no tabelionato de notas, não existe, quer dizer, existe concorrência plena, tá? Não existe uma delimitação, eu só posso ir naquele tabelionato, isso não existe essa delimitação. Você pode escolher, em tese, o tabelionato que você prefere, pelo atendimento, pela confiança que você tem, tá? E essa é a regra geral. Só que essa regra se aplica para os atos físicos, quando a pessoa vai presencialmente no cartório. O que acontece? Quando foi criado o sistema de
notariado e foi lançado os atos eletrônicos, foi criada uma limitação, umas regras de competência. Por quê? Para impedir que houvesse muita concorrência entre tabelionatos do Brasil inteiro, porque daí na internet você não tem limites. Então, você poderia fazer com que 2 pessoas do interior do Amazonas fizessem uma escritura no cartório do Rio Grande do Sul, porque lá é mais barato. Então, para evitar essa concorrência, foram criadas regras de competência. Então, para os corretores entenderem quais são as regras para fazer o ato eletrônico, tá? O cartório pode fazer o ato eletrônico, uma escritura pública relacionada a imóvel, se o imóvel estiver localizado no município onde o cartório está localizado, tá? Se o adquirente daquele imóvel tiver domicílio no local onde o cartório está localizado, tá? Ou se não, se o adquirente e o imóvel estiverem localizados no mesmo estado onde o cartório está localizado. Então, vamos, exemplo prático, tá? Imóvel em Curitiba, qualquer cartório de Curitiba pode fazer a escritura pública. Adquirente mora em Curitiba, adquirente, tá? O comprador. Qualquer cartório de Curitiba pode realizar esse ato. Adquirente mora no Paraná e o imóvel está localizado no Paraná, qualquer cartório do Paraná pode fazer esse ato. Tá? Então, por exemplo, uma transação que o adquirente mora em Paranaguá e o imóvel está em Umarama, eu posso lavrar essa escritura aqui em Curitiba. Não, é legal a gente saber disso, porque a Polar ela é muito famosa por trabalho em rede, né? Uma loja que está alocada aqui em Curitiba pode vender um imóvel em Pato Branco, que pode vender um imóvel no litoral e assim por diante dentro de toda a nossa rede. E agora a gente está com o nosso processo também no Paraguai, né? A Polar expandiu e a gente está com algumas lojas já em Assunção. E daí, puxando esse gancho, né, dessa assinatura eletrônica, de todo esse processo de rede que já é muito conhecido da Polar, queria te fazer uma pergunta sobre... existe alguma documentação diferenciada quando o comprador é estrangeiro? Ele pode morar em Curitiba, porém ele não tem os documentos brasileiros. Como é que funciona essa parte do processo? Tá, existe sim, tá? Se qualquer uma das partes, comprador ou vendedor, for estrangeiro, o que a gente vai precisar? Vai precisar de um documento de identidade dela para identificação. Então, normalmente é o passaporte. Se for do Mercosul, você citou o Paraguai, existe um tratado do Mercosul que os países que fazem parte do Mercosul podem aceitar o documento de identidade nos países membros. Então, um documento de identidade emitido no Paraguai pode ser aceito no Brasil para identificação. Então, normalmente é o passaporte ou o documento de identidade mesmo, se for um país que faz parte do Mercosul. A gente pode aceitar. E daí, com relação à documentação, principalmente com relação ao estado civil, certidão de nascimento, de casamento, que é muito importante também para a realização do negócio, ela tem que ser apresentada, só que daí tem um trâmite para você internalizar esse documento que foi expedido no exterior. Qual que é o trâmite? O documento ele tem que ser apostilado no país de origem. O apostilamento é uma convenção internacional que o país certifica que aquele documento realmente é verdadeiro. Tá? Para garantir segurança na movimentação de documentos entre países. Tá? Então, o documento tem que ser apostilado no país de origem. Quando chegando aqui no Brasil, ele tem que ser traduzido por um tradutor público juramentado e tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos. Passou essas 3 etapas, o documento está válido para você usar aqui no Brasil. Então de um estrangeiro, a gente, para fazer uma escritura pública com relação à documentação pessoal, a gente precisaria de documento de identidade, passaporte ou identidade do Mercosul, e daí esse processo aí para análise da certidão de nascimento ou casamento dele. E você falou aí da certidão de casamento, né? A gente sabe que o Brasil está passando por um processo onde existem muitas uniões estáveis. Quando o comprador é um casal e eles não são casados, como que procede o processo de compra e registro desse imóvel? E o registro de união estável, ele conta também como uma certidão de casamento ou não? Essa pergunta é muito legal, Maíra, muito legal mesmo. Quando eu estava falando da lista da documentação que é recomendável para o corretor buscar na hora de finalizar a transação, eu ia chegar no ponto da certidão de casamento ou no contrato de união estável. Porque isso é muito importante para verificar se realmente aquela venda está sendo feita de forma correta. Porque dependendo se a pessoa for casada ou conviver em união estável, e dependendo do regime de bens escolhido, o cônjuge ou o companheiro precisa participar do ato. Porque senão esse ato pode ser anulável ou pode ser nulo, dependendo da situação.
Então, é muito importante obter essas certidões. O que acontece com relação a casamento e união estável? Hoje em dia, para efeitos patrimoniais, a união estável é praticamente igual ao casamento, tá? Qual que é a diferença? O casamento, ele Ela é mais barata. É mais barato também. E o casamento, ele é formal. Você precisa ir lá no cartório, fazer o registro do casamento, tem testemunhas, e aquilo fica público, porque tem uma certidão de casamento que atesta que você é casado. Então, se você for tirar uma certidão de nascimento de uma pessoa casada, como os cartórios se comunicam, vai ter uma anotação na certidão de nascimento falando que aquela pessoa casou-se com tal pessoa conforme a certidão de casamento tal. A união estável, ela não tem essa obrigatoriedade. Então você pode fazer uma escritura pública de união estável, você pode registrar isso no cartório também, de registro civil para dar publicidade, mas não é obrigatório. Você pode ter um contrato particular de união estável, feito por advogado, que daí não vai ter quase nenhuma publicidade, e você pode não ter nada. E mesmo assim você ter uma relação de união estável, que é uma situação de fato. Isso que é o perigoso, porque daí não tem contrato, não tem escritura, não tem nada, e a pessoa convive em união estável. Como que vai saber? Só com declaração dela, infelizmente. Então a união estável hoje em dia é um problema para a gente, para a segurança nas relações negociais. O que eu recomendo para os corretores, tá, na hora da transação? Sempre pedir a certidão de casamento, se o vendedor for casado ou viúvo, e a certidão de nascimento se ele for solteiro, para verificar se existe cônjuge ou não, né? E qual que é a situação. Se ele for solteiro, pedir para ele se ele tem alguma relação de união estável e se ele tem algum contrato escrito, seja uma escritura pública ou um contrato particular de união estável. Se ele não tiver, se ele não tiver um contrato escrito, mas que ele conviva em união estável, que ele declare isso, porque daí a companheira vai ter que comparecer no ato para dar a anuência dela, ou até como vendedora no caso. Mas é importante o corretor ter essa noção, porque ele para garantir a segurança do negócio, ele precisa saber qual que é a situação conjugal do vendedor. Não, e tem muitos corretores que eles ficam até com medo de perguntar, né? Porque pode se tornar invasivo, ele não faz parte do convívio ali do cliente, mas tem coisas que a gente tem que investigar mesmo, né? Redes sociais ajudam vocês muito para isso, a gente já falou em outros programas, porque essa parte da investigação no modo geral, né, é fundamental para ter uma negociação cada vez mais assertiva, clara e honesta com o teu cliente. Não, e assim, Meira, faz parte do processo. O que acontece? Se o corretor não faz isso no início, vai chegar na hora de fazer a escritura pública no final, aí o vendedor chega no cartório, o cartório vai exigir que apresente ou que declare que tem união estável, ele fala, não, eu tenho união estável. E aí a companheira não estava nem sabendo, pode até isso estragar a venda, melar a venda, por causa que no começo o corretor não obteve essa informação. E agora você falou ali também, citou caso de viuvez, né? Um dos processos que mais geram dúvida, entre os nossos corretores é o processo de inventário, né? Que além de você estar lidando ali com uma situação muito delicada para o seu vendedor, muitos corretores acabam sendo procurados nesse processo de inventariação do imóvel. Esse termo, inventariação, não existe isso, né? Não existe. Eu sou do marketing, eu sou perdoada. Mas nesse processo... É de inventariança. Inventariança. Muitos clientes acabam procurando corretores de imóveis nesse processo de inventariança para fazer a avaliação, né, do processo ali de bens. E como que funciona a parte da venda mesmo e da parte da documentação necessária ali para conseguir fazer essa negociação de um imóvel que está inventariado, porque muitos deles têm vários herdeiros, né? Sim, exatamente. Então é assim, se a pessoa faleceu, o proprietário do imóvel faleceu e o inventário não foi realizado ainda... Porque tem um tempo ainda, não tem? Oi? Assim, em alguns estados tem uma multa de 60 dias, que se você não abrir um inventário de 60 dias, você paga uma multa sobre o imposto ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes. Aqui no Paraná não existe essa multa. Então, graças a Deus. Então, em tese, não tem um prazo para você realizar o inventário, mas quanto mais você deixa o tempo passar, mais difícil fica você regularizar o imóvel, né? Mas então, se a pessoa faleceu, o proprietário faleceu e não foi feito o inventário, para fazer essa venda efetiva, essa transferência, só será possível ou com autorização
autorização judicial ou depois de realizado o inventário. Então, os herdeiros, enquanto não realizado o inventário, eles não podem vender o imóvel formalmente. Os bens ficam todos apreendidos, né? Congelados. Os bens ficam ali dependendo da divisão entre os herdeiros. Porque quando a pessoa falece, ela transmite o patrimônio como um todo para os herdeiros. E eles têm que fazer o inventário justamente para partilhar aqueles bens, para dizer qual bem fica com qual herdeiro. Enquanto isso não é feito, eles não podem transmitir da maneira formal, né, esse bem. Então, o inventário ele é necessário para você poder fazer a venda formal. Claro que na prática, acontece muito dos herdeiros fazerem um compromisso particular de compra e venda, receber, né, uma entrada ali, um sinal de negócio, até regularizar o inventário, e depois que regularizar o inventário, daí fazem a escritura definitiva. Mas, se não for feito o inventário, é somente com autorização judicial para os herdeiros venderem. Tem uma hipótese também, Maíra, que é a cessão de direitos hereditários. Tá? Que o que acontece? Nesse caso, os herdeiros eles transmitem a posição de herdeiros para o comprador, e daí o comprador vai lá e faz o inventário, o nome deles, e daí transmite o bem para ele. Tá? Isso é uma alternativa, mas tem que ser muito bem estudada, estruturada, e tem que ter um auxílio do advogado, porque é uma situação um pouco mais complexa e mais arriscada para o comprador. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que o assunto foi inventário, né? Já aconteceu dentro da rede que eu converso com alguns corretores, volta e meia, e ele estava me contando uma história, que a gente tem uma parte que eles podem contar histórias pra gente através do Clique Apolar. Legal. E saem umas histórias muito engraçadas, e esse caso ele não é engraçado, mas ele é bem curioso. Que o corretor foi chamado para esse cliente, o cliente firmou um compromisso ali com ele, não, avalia para mim, né, pra gente conseguir colocar ali no inventário, e depois eu vou vender o imóvel, tudo certo, a Apolar não cobra por avaliação, mas o cliente ele fez um pedido para esse corretor, que era para deixar o valor do imóvel nesse inventário mais abaixo do mercado. Como é que funciona? É baseado no IPTU? Sei lá, eu não entendo muito essa parte de documentação, mas tem alguns casos que no processo de inventário o imóvel acaba custando X, e depois, no processo de venda, ele custa Y, né? Pro o valor de mercado real dele. O que acontece, Maíra? Isso é para fins de cálculo do imposto que eu falei anteriormente, que é o ITCMD, o imposto de transmissão. Eu quase falei IPVA. ITCMD, imposto de transmissão causa mortes e doação, mas a gente tá falando de transmissão em razão de falecimento, é o causa mortes. O que acontece? A lei aqui no Paraná fala que o valor que tem que ser avaliado o bem para pagar esse imposto tem que ser o valor de mercado. Tá? Então, a regra geral é que tem que ser o valor de mercado. O que acontece? A lei do Paraná também fala que o mínimo que pode ser aceito é o valor do imóvel de avaliação para fins de cobrança do ITBI ou do IPTU. Esse é o mínimo. Então, esse é o limite mínimo ali que você não pode avaliar para fins de cobrança do ITCMD abaixo disso. Tá? Então, mas o ideal é o valor de mercado. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas no inventário colocam a avaliação do imóvel como o valor do IPTU, que é o valor mínimo, e esse valor não corresponde ao valor de mercado do bem. Daí, na hora que vai fazer a venda, o valor do imóvel está mais caro do que na hora que foi feito o inventário. Só que isso é arriscado, porque a Receita Estadual ela tem 5 anos para apurar a regularidade do pagamento desse imposto. E daí, se ela fiscalizar e verificar que o valor atribuído pelos herdeiros foi um valor abaixo do valor que eles venderam logo em seguida, eles vão pagar, a Receita Estadual vai querer cobrar a diferença, eles vão pagar multa sobre isso, tá? Então não é recomendável fazer isso. Às vezes acontece, tá? Mas não é recomendável fazer isso, principalmente se tiver uma venda logo depois, que daí vai ficar nítido que o valor de mercado não é aquele valor que os herdeiros declararam para fins de pagamento do ITCMD. Eu lembro que nesse conto que o corretor trouxe, ele acabou abrindo mão do negócio, porque ele não sabia mesmo o que fazer. O cliente estava pedindo um valor que era realmente abaixo do mercado, ele, não posso fazer essa avaliação, né? Sim. Então, foi um processo curioso ali que acabou acontecendo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando existem vários herdeiros, tipo, tem casos que chega a ter 10, 15 herdeiros, como é que faz esse processo? Porque tem que recolher a assinatura de
todo mundo, tanto na hora da angariação quanto na hora da negociação. Sim, sim. Infelizmente tem que pegar a assinatura de todo mundo, a não ser que todos os herdeiros passem uma procuração para um só representar eles, que daí facilita muito as coisas, né? Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes, porque normalmente um não confia no outro ou quer resolver pessoalmente, né? Infelizmente, nesse caso, todos os herdeiros têm que comparecer e assinar. E isso é um caos, né? É um caos pro corretor que tem que fazer essa intermediação. Que atende eles, é um caos pro cartório, que daí chega às vezes 15, 20 pessoas ali para assinar o ato, mas todos têm que participar. E existe alguma implicação fiscal maior quando é uma venda por inventário ou não? Não. Que é importante saber esses detalhes, né? Porque Curitiba está passando por um processo de rejuvenescimento, digamos assim, não da população, pelo amor de Deus, gente. Não pensem isso. Mas eu tô falando aqui, tem muitos imóveis antigos e que agora os proprietários já faleceram e esses imóveis eles estão sendo negociados, grandes construtoras têm vindo comprar, a gente já teve um programa que é sobre grandes áreas, onde a gente explica bem direitinho como é que funciona o processo da chegada de uma grande incorporadora num bairro que era quase que 100% residencial através de casas de rua. Então, nesse processo, é muito comum que exista inventário no meio do caminho, né? E uma pergunta mais técnica aqui agora, qual que é o prazo que dura um inventário? Porque, pensa, numa negociação como é uma grande área, a construtora tá ali, né? A incorporadora, ela quer fechar, porque se um desiste, ela perde o negócio inteiro. Sim. Não, e ela tem pressa para lançar o empreendimento também, Exato, né? E daí um deles está em inventário, o processo ainda não terminou de correr, quanto tempo demora e pode fazer a venda de um imóvel que ainda está nesse processo ou não? Então assim, se o inventário for feito em cartório extrajudicial, ele é bem mais rápido do que se for feito na justiça, em processo judicial, tá? Processo judicial normalmente é difícil dizer, mas normalmente demora, sei lá, 2, 3 anos se for um processo simples, se não tiver litígio entre os herdeiros, né? No cartório, normalmente 60 dias está resolvido. Então a diferença, você pode ver que é bem grande, é muito mais rápido no cartório, tá? Só que depende do tipo do processo, às vezes é um imóvel que tem que fazer, igual eu falei para você, retificação administrativa, tem que corrigir as metragens, às vezes demora um pouco mais. Mas eu diria que no extrajudicial, em média, uns 60 dias, tá? A gente já fez lá no cartório, inventário em 3 dias, 4 dias. Então depende muito do caso, mas assim, eu vou pôr em média 60 dias, tá? E se o imóvel pode ser vendido? O imóvel que está em inventário só pode ser vendido antecipadamente se tiver autorização judicial. Tá? Ou se não, igual eu falei para você, se os herdeiros fizerem a cessão dos direitos hereditários, mas aí depois, no teu exemplo, a incorporadora que adquiriu esses direitos hereditários, ela vai ter que fazer o inventário para ela poder registrar o imóvel no nome dela. Então, o imóvel que está em inventário, a gente tem 3 alternativas. Ou é feito o inventário finalizado, para poder depois formalizar a venda, ou é feita a cessão de direitos hereditários, só que daí quem adquiriu esses direitos hereditários, que é o comprador, vai ter que finalizar o inventário de qualquer forma, ou se não, pede uma autorização judicial, um alvará judicial para poder fazer a venda antecipada. Entendi. Porque é um processo curioso, né? Porque pode acontecer o Água Verde, a gente citou bastante, que é uma região que tá vindo com muitas incorporadoras ali, comprando muitas residências de pessoas que moro ali naquela região, sei que já faleceram. Então, é bom os corretores saberem como que funciona esse processo. Acontece muito. Né? E eu acompanho muito seu Instagram, né? Volta e meia, eu fico de olho ali nos conteúdos e ontem apareceu um conteúdo curioso que eu tava vendo e que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas tem muito a ver com o corretor de imóveis, que é sobre o imposto de renda. Né? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Assim, claro. Imposto de renda é um tema bem complicado. Bem complicado. A gente podia ficar falando 10 horas aqui sobre ele, tá? Mas, em regra, eu vou falar sobre imposto de renda. Eu acho que é mais o dia a dia do corretor de imóveis, o imposto de renda da pessoa física que vende um imóvel, né? Então, a pessoa física que vende um imóvel, ela tem um lucro imobiliário, um ganho de capital com isso, ela tem que pagar imposto de renda sobre a diferença do valor que ele adquiriu o imóvel e o valor que ele vendeu o imóvel. Então, essa diferença é tributada pelo imposto de renda. Essa diferença é tributada pelo imposto de renda. Pode falar. Posso continuar? E o que acontece?
muitas vezes, existem algumas formas de isenção desse imposto, que a pessoa não precisa pagar esse imposto, tá? E a principal delas é quando a pessoa vende o imóvel residencial e compra nos 180 dias seguintes outro imóvel residencial. Aí, nesse caso, o valor da venda que ele teve, ele não precisa pagar imposto de renda se ele utilizou esse valor para comprar um novo imóvel residencial. Então, isso é o mais comum no dia a dia dos corretores, que as pessoas perguntam, porque ninguém quer pagar o imposto de renda de ganho capital. Ele começa com 15%, ele pode ir até 22,5%, é um valor muito alto. Então as pessoas tentam achar alternativas para não pagar esse imposto, né? Então, isso é muito comum no dia a dia. E é importante o corretor ter essa noção, porque isso é uma pergunta que acontece muito. As pessoas querem saber, eu vou ter que pagar imposto? Quanto que eu vou ter que pagar de imposto, né? Então é importante ele saber que incide esse imposto e que existe essa possibilidade de não pagamento de isenção do imposto e como que ele incide, né? Que é da diferença do valor que a pessoa adquiriu lá atrás pelo valor atual da venda, né? Não, legal. E Thomas, antes da gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse aqui alguma curiosidade ou alguma peculiaridade que você, com a sua experiência como tabelião, já viu acontecer no cartório com corretores de imóveis. Você pode contar pra gente alguma experiência? Uma curiosidade? Nossa, agora você me apertou. Eles têm alguma dúvida maior que você repare dentro do processo? Gente, Maíra, agora eu podia ter avisado antes, né? Aqui é assim, eu gosto de pegar de supetão. Cai de cabeça, deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar de alguma coisa. Porque assim, passa tanta coisa lá no cartório, né? E normalmente as operações são acompanhadas por corretores, né? Então, putz, é difícil. Qual que é a maior dúvida que você, como tabelião, vê que os corretores têm na hora de fechar um negócio? Olha, assim, eu não vou dizer a maior dúvida, mas ó, eu acho que a situação que é mais difícil de ser superada, que acontece muito na prática, e os corretores daí pedem auxílio pra gente, é aquela questão assim, que o vendedor, ele não quer assinar a escritura pública antes de receber o dinheiro, e o comprador, ele não quer fazer o pagamento antes do vendedor assinar a escritura pública. Então, fica naquele embate. Quem vai assinar primeiro? O vendedor ou o comprador? O vendedor só assina se receber o dinheiro, mas o comprador só vai pagar se o vendedor assinar antes. Então, eu acho que essa situação é o que exige do corretor um maior jogo de cintura, assim, sabe? E eles pedem muito auxílio pra gente também conversar com as partes envolvidas e tentar auxiliar de alguma maneira. E daí, aproveitando que eu dei esse exemplo, eu aproveito e conto para vocês aqui que agora esse problema vai ser facilmente solucionado. A gente tem uma ferramenta nova nos cartórios, nos tabelionatos e notas, que chama conta garantia, ou escrow account. O que é isso? É uma conta que fica, que é instrumentalizada, que é criada e que só pode ser utilizada pelo tabelião, que serve justamente para essas situações. O que acontece na conta garantia? O tabelião cria essa conta, ele emite um boleto para o comprador fazer o pagamento do valor do negócio e o comprador paga. Esse valor, ele fica naquela conta. Essa conta não pode ser, a gente chama disso de patrimônio de afetação. Essa conta não pode ser afetada, não pode ser penhorada por nada, nem por dívida do tabelião, nem por dívida do comprador, nem do vendedor. Fica aquele valor reservado ali. E aí, se a partir do momento que o vendedor assina a escritura, então quer dizer que a condição que o comprador tinha para fazer o pagamento foi realizada, o tabelião atesta isso e dá a ordem lá daquela conta para o valor que estava lá ser transferido para o vendedor. E daí resolve esse problema de quem paga antes, quem assina antes. Então, esse é um instrumento que já está disponível, os tabeliões de notas já podem fazer isso no dia a dia, e daí eu acho legal comunicar aqui, porque eu acho que os corretores, a maioria não sabe ainda. Eu acho que a maioria não sabe, inclusive os nossos franqueados. E que pode resolver, e vai resolver de forma muito fácil essa situação, porque fica tudo no controle do tabelião, que né, um agente que é delegado do Estado, que tem fé pública, que tem confiança das partes, né, e as únicas coisas que o tabelião pode fazer é
ou repassar o dinheiro para o vendedor ou devolver o dinheiro para o comprador. Não existe outro tipo de alternativa dentro dessa conta, sabe? Ajuda a evitar bastante fraude, né? É um negócio bem seguro. Então, assim, as partes estão com dúvida. O comprador fala que só vai pagar depois que o vendedor assinar. O vendedor fala que só vai assinar depois que receber. Faz a conta garantia. A partir do momento que o comprador depositou o valor nessa conta, o vendedor já pode assinar tranquilo, porque ele sabe que se ele assinar, o tabelião vai repassar o dinheiro para ele. Então, isso é a conta garantia, novidade aí no mercado imobiliário. Não, você trouxe essa novidade de tecnologia. Eu sei que eu tinha falado que ia ser a última pergunta, mas sempre acaba surgindo dúvidas, né? E se você me permitir, depois da última pergunta, eu queria fazer um resuminho dos documentos necessários, só para ficar bem didático para os corretores, tá bom? Não, claro, fica à vontade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que interessa bastante os nossos corretores, que a gente vem passando por um processo. São Paulo aconteceu muito isso ano passado, que é de grandes portais que conseguem fazer aquela intermediação direta, né, entre comprador e vendedor. E muitos golpes começaram a acontecer através disso. Esse processo da conta garantida, ela auxilia muito aos compradores de não caírem em golpes, porque teve casos de um imóvel sendo vendido para 5, 6, e esse imóvel nem era do vendedor, no caso. Como que funciona o processo de cartório para evitar esse tipo de situação, né? Então, Maíra, primeiro é importante falar que é para isso que serve o cartório. Tá? É justamente para garantir a segurança do negócio, para garantir que aquela pessoa que está vendendo realmente é proprietária do imóvel, que existe o cartório. Porque a gente toma todas as precauções necessárias para levar a segurança para as partes. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente identifica corretamente as partes, então a gente verifica se aquela pessoa realmente é ela, se o documento de identidade é verdadeiro, a gente verifica o estado civil das pessoas para ver se precisa comparecer o cônjuge ou companheiro, como eu te disse anteriormente, e a gente verifica a documentação, principalmente a matrícula, para verificar a gente analisa a matrícula para verificar se aquela pessoa que se diz proprietário e que está vendendo realmente é proprietário do imóvel, e se aquele imóvel pode ser vendido, se não tem algum gravame, algum ônus que impeça essa venda. Então esse é o papel do cartório, a gente analisa essa documentação, a gente verifica a identidade das pessoas para dar segurança para a negociação. Então, essas vendas feitas por portais, normalmente, se chega num cartório para depois finalizar, se não é por contrato bancário ou por consórcio, normalmente elas vão ser barradas no cartório, porque o cartório não deixa passar essa situação, porque é a nossa função, o nosso dia a dia, a gente garantir essa questão da segurança na transação dos imóveis. Aí, mais uma defesa para vocês quando o assunto é a profissão da corretagem imobiliária, porque ter um intermediador ali durante esse processo é muito importante, né? E ter o apoio ainda de cartório para poder auxiliar também todo esse levantamento de documentos é fundamental, né? Porque um corretor, ele dificilmente está atendendo um único cliente, ele atende vários ao mesmo tempo. Então, é muito importante. E, Thomas, fica aberto aqui o microfone para você. Então vamos lá, tentar resumir de forma didática para os corretores que estão nos ouvindo. A questão da documentação para fazer a escritura pública, tá? Então, o que a gente precisa? Certidão da matrícula do imóvel, que eu falei para você anteriormente. Para fazer a escritura, ela tem que ter um prazo de validade de 30 dias. Ela tem que ter sido expedida nos 30 dias anteriores ali à data da lavratura. A gente precisa, obrigatoriamente, da certidão da Central de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, que nós mesmos do cartório tiramos, tá? É uma central que passa informações de se aquele bem está indisponível ou não, tá? A gente precisa obrigatoriamente, do comprovante de recolhimento do ITBI, se a legislação do município exigir no momento da lavratura, porque às vezes o município prevê que o ITBI vai ser recolhido no momento da lavratura da escritura ou às vezes no momento da realização do registro da escritura. Então, se a lei municipal prevê que tem que ser antes da lavratura, a gente tem que exigir o ITBI. O pagamento do FUNREJUS, que é a taxa de fiscalização do Poder Judiciário, e por fim a certidão de casamento ou nascimento atualizada dos vendedores para a gente verificar o estado civil deles. Esses são os documentos obrigatórios, tá? Documentos que são necessários, a não ser que o comprador dispense certidão de IPTU,
que nós já conversamos, certidão de débitos condominiais, que nós já conversamos, e as certidões dos outros tributos, a gente chama de certidões fiscais, que são certidões emitidas pela União, pelo Estado e pelos municípios acerca dos tributos por eles cobrados. Essas certidões, eu digo que são necessárias e não obrigatórias, por quê? Porque o adquirente ele pode dispensar elas desde que ele assuma a responsabilidade com relação a isso. E qual que é a responsabilidade com relação a isso? Ele poder vir a responder por esses débitos, ser existentes, ou esse imóvel ser perdido em um processo judicial que o credor está cobrando a dívida. Então, daí seria a responsabilidade dele. E por fim, as facultativas, que aí fica a critério das partes exigirem, mas a gente sempre recomenda exigir, que são as certidões de processos judiciais, que eu falei para você, né, feitos ajuizados da Justiça Estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. A certidão negativa de débitos trabalhistas, que é uma certidão que apresenta, de âmbito nacional, que apresenta se existe algum débito trabalhista que já está em fase de execução, em nome daquela pessoa. A gente recomenda sempre tirar certidões de protesto em nome do vendedor, porque às vezes a pessoa não tem nenhum processo judicial em nome dela, mas ela tem uma dívida protestada gigante. Isso pode afetar a rigidez, a segurança da negociação. Se possível, pesquisar também esses cadastros, esses birôs de crédito, o Serasa e o SPC. Essas aí são as facultativas. Então, bem, de forma didática e bem resumida, esses seriam os documentos que são exigidos na hora de fazer a escritura pública. Não, esse daí vai dar um belo de um corte pra gente colocar dentro do nosso Instagram, porque são pontos ali que às vezes passam batido na hora do corretor captar todos esses documentos e que podem afetar de uma maneira geral toda a negociação. Eu sei que eu tinha falado que a gente já estava encerrando, mas me veio uma outra pergunta que eu acho bem legal. A Polar, ela tem uma parte do processo ali que também atende imóveis leiloados. Quando o imóvel é leiloado, a documentação de compra e venda é a mesma? É praticamente a mesma, tá? Uhum. Se o leilão é extrajudicial, a documentação é a mesma. Um corretor de imóveis deve estar bem informado, principalmente quando o assunto é documentação. E para saber mais sobre esse tema, eu convido você a assistir a aula do Apolar Academy e acompanhar o perfil do Instagram do Imobiliário 360, que está aqui embaixo. Muito obrigada, Thomas. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado, Apolar. Obrigado, Maíra. Foi um prazer estar nessa 1 hora aí com vocês. Obrigada.